Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de um tempinho, resolvi passar aqui hoje para conversar com vocês uma história cheia de aventura, vivida por um grupo de alunos num colégio, numa cidade grande, onde eles formaram um grupo e aí resolveram pôr em prática várias aventuras. O nome do livro é O Corredor Espelhado, escrito pelo Gabriel Guimarães Filpe. Esse é o primeiro livro, né, do Gabriel. Então é curioso que fala aí que é o primeiro livro do grupo, Rilai, e aí já traz uma curiosidade logo na capa, Grupo Rilai, e o nome do livro Corredor Espelhado. Então, por que Grupo Rilai? Porque era formado, né, pelas iniciais de cada nome desses 5 colegas que resolveram desbravar aí as aventuras. E aí o Gabriel transformou, né, todas essas aventuras vividas por eles em narrativas muito interessantes, né? Numa narrativa muito interessante, nos quais ele nos presenteou com esse livro, né? E aí ele, ao escrever essa história incrível, o Gabriel destacou para a gente, através de pequenos contos, uma estrutura muito interessante de se contar essas histórias vividas e criada por 5 alunos do colégio. Mas vamos lá, por que Rilai? Porque Rilai, formada então, como eu disse, pelos iniciais de cada nome, o Ricardo, a Isabela, o Lucas, a Ananda e o Henrique. Aí aparece curiosamente um sexto personagem, né, um sexto elemento aí, se assim posso dizer, que é o Machito, que é um extraterrestre, né, que foi salvo pelo grupo e que aí ele coloca esse personagem como um mascote. Mas aí, na verdade, os personagens mesmo que desbrava diversas histórias, né? No colégio são esses 5 alunos, né? Mas aí eu achei interessante trazer aqui também essa questão aí do extraterrestre que o Gabriel pontua aqui pra gente. Então, gente, o corredor espelhado, o Gabriel é um aluno, é um menino aventureiro, né? Que através do imaginário ele criou essa história, né? Essa linda narrativa pra gente. E aí então, aqui traz que o livro, né, que ele escreveu reflete muito quem ele é. Aí quem prefaciou, né, o livro traz que o Gabriel é tão aventureiro quanto as suas aventuras criadas, né, e postas aqui para nós. Então que aí ela até coloca que esse imaginário do Gabriel é carregado de adrenalina. E aí nas páginas desse livro dá para percorrer e perceber que é isso mesmo, né? Ao colocar nesse prefácio, a professora muito bem pontuou para nós a figura do Gabriel, que é voltada para viver muitas aventuras, né? E aí então, à medida que eu fui lendo, né, nesse cenário que ele descreve, coloca seus personagens dentro desse cenário da escola, dá para perceber o quanto que o Gabriel é um garoto esperto, né? E que aí criou sua história a partir desse ambiente escolar. Então, gente, vale muito a pena ler, porque a partir dessas aventuras que o Gabriel quer viver, né? E que são postas aqui nas páginas desse livro, é um livro fininho, é um livro de deixe-me ver aqui, diz, não, minto, um livro de 76 páginas, né? Então, é um livro bem curto, né? Mas de uma grande aventura, de extraordinária aventura. Então, o Gabriel, ele escolheu, né, para as suas aventuras, a partir do grupo que foi formado, e assim, como ele era um aluno que gostava sempre de estar criando, inventando, direcionando alguma peraltice, então essa ideia de criar-se esse grupo
não deixando o Gabriel sozinho, partiu da Isabela, né? Então a Isabela pensou, que tal a gente começar a viver umas aventuras interessantes aqui dentro do colégio para tornar esse ambiente, né, mais perceptível, né, para não ser somente um ambiente em que a gente escreve rotineiramente, né? Então eles queriam mais, queriam viver outras aventuras. E aí então foi a partir daí que a Gabriela pensou, né? A Isabela pensou, desculpa, a Isabela pensou em eles criarem esse grupo, né? Que pudesse inventar depois as mais variadas situações aventureiras. E aí, mas como que a Isabela ia colocar isso, né? A personagem, né, criada pelo nosso Gabriel, como que ela ia colocar isso para os seus 5 colegas de quinta série? Veja bem, turma de quinta série, né, alunos no desbravar de suas aventuras, sim, né? Então, como que ela ia fazer isso se o tempo todo estava, penso eu, sob o olhar do professor, né? E assim, além da figura do professor, como bem nos coloca o autor, que todos aqueles alunos de quinta série tirava de letra o que estava sendo ensinado. Olha que coisa boa. Até porque, não, pensa comigo, os alunos quando estão lá, as crianças quando estão lá do pré-escolar, desde a sua iniciada dentro de uma sala de aula, e lá quando conclui-se o quinto ano, né? Então, elas estão muito focadas no que é ensinado pelo professor. Isso aqui é só uma parte, né, do livro, só para compreender bem quando ele fala que não tinha dificuldades nenhuma. É porque, assim, parece que o universo desse aluno de primeiro ao quinto ano, quando está lá na sua fase da alfabetização, ele está muito centrado na figura do professor e, obviamente, a todos os seus ensinamentos, né? Porque o professor, ele é único, né? Até o quinto ano, né? Às vezes perpassa ali por algumas outras disciplinas que intercruzam, mas, na verdade, quem é o que propõe a leitura, o que propõe os números, o que propõe a escrita, é sempre aquele professor único. Então, achei bastante curioso quando o Gabriel coloca pra gente que essa turminha de quinta série, né, eles queriam desbravar, porque eles estavam assim, como se estivesse no ápice daquilo que havia aprendido, né, até o quinto ano. Então, formou-se um grupo bastante interessante da turminha de quinta série, e ele coloca que todos esses colegas, exceto o Henrique, que tinha algumas dificuldades, mas todos esses colegas tiravam de letra o que estava sendo ensinado ali na quinta série. Então, gente, dá pra gente pensar também que tempo ocioso precisa ser preenchido. Então, o que o Gabriel quis dizer com isso? O nosso autor quis dizer a partir das suas personagens, né? Que se tem tempo ocioso, né, então é preciso preencher. E ali, para preencher esse tempo ocioso, foi pensado ali, vamos preencher com algumas aventuras, criando alguma coisa extra o que está sendo ensinado aqui, né? Então, e ao criar suas aventuras, ao pensar nessas aventuras, o Gabriel nos coloca, né, a personagem Isabela, que era muito criativa, escutava muitas histórias da sua avó, gostava da performance, de ir para a escola sempre com a performance da trancinha, que era feita também baseada, né, na sua avó. Então, ele coloca aqui o quanto que a Isabela era criativa. Então, ele usa dessa personagem para mostrar como que foi criado esse grupo do Rilai, né? Então ele nos coloca que a Isabela pensou, né, em criar esse grupo de aventureiros, e aí, mas como que ela ia combinar isso dentro da aula? Então ela escreveu o bilhete, olha, veja bem, ela escreveu o bilhete, relatou o que queria e tal, e colocou sobre a carteira de cada um, marcando aquele encontro. Olha o lugar estratégico onde a Isabela marcou este encontro, para todos se encontrarem para uma conversa na biblioteca. Por que biblioteca? Né? Então, era de lá que nascia as aventuras, porque certamente, e aqui também acho que o autor deixa evidente, né, que os seus personagens gostavam muito de ler,
gostava muito de desbravar, a partir da leitura ia criando situações diversas a partir do que se lia. E então, com a Isabela, a personagem aqui, nossa, a Isabela, não foi diferente. Então ela colocou esse bilhete para que eles pudessem se encontrar e aí e criar um grupo para traçar as suas aventuras, né? Então, é curioso que em um dos contos, são pequenos contos, né? Como eu já disse, e em um dos contos ele descreve, né, a bibliotecária. Veja bem, a bibliotecária vivendo rodeada de livros, mas era uma pessoa que era surda, não ouvia, estava ali rodeada de vozes literárias, mas era uma pessoa que estava ali estagnada, não apresenta nenhum movimento. Então, nesse espaço escolar, ele destaca essa personagem da bibliotecária, que assim, às vezes podia estar acontecendo tudo no seu entorno. Então, veja bem, escolheram lá esse espaço para estar, né? Justamente porque achou um espaço oportuno, onde eles pudessem conversar, dialogar, traçar metas e aí para depois viver as aventuras. Então eles colocam essa bibliotecária, uma pessoa, ao invés de ser super ativa, eles colocam ela numa inércia, né? Como se ela estivesse ali, mas que de nada significasse naquele ambiente. Até porque em um dos contos que depois vocês lerão e vão perceber isso, que eles falam assim, para que a bibliotecária ouvisse alguma coisa, só se cutucasse ela, chegasse, né, próximo dela e cutucasse, né, assim, fizesse alguma chamada, né, corporal através do toque, porque fora isso ela jamais perceberia o que estava acontecendo no entorno. Veja bem, então ele coloca essa figura. E outra pessoa, outro personagem, outra figura que ele destaca também no ambiente escolar é o diretor Hudson, que deveria ser aquela pessoa mais atenta em mediar todos os conflitos e tal. Ele já coloca o diretor Hudson como uma pessoa conflituosa, como alguém de extrema curiosidade, uma pessoa super diferente àquilo que seria talvez aquele que estaria mediando ali para fazer com que o ambiente fosse um ambiente tranquilo de acontecer as aprendizagens. Então ele coloca e ele destaca essas duas pessoas. Aí ele ainda caracteriza o diretor Hudson como uma pessoa rude, fora fora dessa situação de amizade, de envolvimento. Então ele coloca como se fosse alguém bem distante da realidade de um ambiente escolar. Não estou falando aqui de autoridade, autoritarismo, não é isso. Ele coloca como se fosse uma figura totalmente estranha. Depois eu fiquei até pensando, né? E aí deixo aí para vocês pensarem também. Essa figura tão rude, tão diferente, né? É aí que vai desencadear, talvez, lá no conto do Corredor Espelhado. Aí vai ter essa revelação. Porque eles começam a conversar assim. Lá no começo, no primeiro ou no segundo conto, ele coloca que depois que eles formaram essa base, aí eles foram chamados imediatamente pelo diretor, né? Aí é onde eles indagam. Olha, mas como essa história foi chegar até o diretor Hudson, que a gente estava formando esse grupo? Se a bibliotecária não escuta, se a bibliotecária nem percebeu o que a gente estava conversando lá. Certo é que eles foram chamados. Veja bem como que ele coloca o conto. Que eles foram chamados e aí quando chegaram na sala do diretor, aí tinha lá as cadeiras, né, eles eram 5, tinha lugar para 3 sentar. E aí ele coloca, ao descrever o diretor Hudson, ele coloca a cadeira bem elevada, uma cadeira muito alta,
né? E que como se fossem os bigodes do diretor ultrapassasse esse limite da cadeira, certo? Então ele já coloca assim uma pessoa bem diferente, né? Então, para carregar talvez esse leitor a uma curiosidade tamanha e a viver essa aventura junto com ele. Então ele coloca muito em evidência essa figura aí do diretor, mas essa figura bem diferente, bem inconstante, né, desse diretor. Então ele ao descrever essas características físicas dele, ele fala isso, né? Coloca ele também como se fosse uma bola. Então a gente imagina que era bem forte, talvez, né? E que esses bigodes dele, bigodes longos, né, que até ultrapassavam o limite de onde ele estava sentado. Veja bem, aí ele ao descrever, ele fala isso. E também torna muito curioso porque, ao descrever essa pessoa, era como se fosse, da maneira que ele coloca, é de uma inconstância muito grande. Chamou eles para conversar e todo mundo já pôs a barbinha de molho. Mas será o que quer conversar conosco? E aí, ao arrumar a roda para a conversa, o que ocorre? O diretor manda sentar os três, e aí, como não tinha lugar para mais dois, falou: você e você vai lá fora, na outra sala, pegar a cadeira para sentar para que a gente tenha conversa. Ficou todo mundo sem saber que conversa seria essa. Seria alguma coisa relacionada ao grupo recém-formado? Né? O que seria? E aí, então, pois bem, foram. E aí, depois vem o coordenador, assim, antes mesmo deles iniciar essa conversa, do diretor iniciar essa conversa com eles, vem o coordenador que o adverte. Senhor Hudson, está acontecendo alguma briga ali na 7ª F. Aí, então, logo, ele só fala assim, encontraremos no sábado. Aí deixou aquele grupinho lá dos alunos e saiu para resolver essa questão da briga que tinha acontecido lá e estava acontecendo no colégio. Aí então eles ficaram lá esperando, os outros no percurso já deixou as cadeiras lá e não chegou nem a concluir a chegar até a roda, mas aí depois eles disseram, aí emendaram a conversa, né? O grupo de alunos. Então, o senhor Hudson quer conversar conosco na casa dele. E aí eles começam um debate. Não, ele não falou que é para ir para a casa dele. Ele disse que no sábado conversaria. Aí, mas eles falaram, não, mas é na casa dele, porque ele falou no sábado. Aí pensemos, né? No sábado não tem aula, então esse espaço seria a casa dele. E aí, então, é lá no corredor espelhado que vai desbravar toda essa situação de aventura deles, que eles foram, deslocaram e tal, e foram, né, foram para a casa do senhor Hudson. E assim, é muito curioso porque se eles iam para casa depois lá em outro conto, né, antes mesmo do corredor espelhado, eles falam, mas como que nós vamos chegar até a casa do seu Hudson se ele não nos deu o endereço, se ele não nos falou onde mora? Como é que nós vamos chegar até a residência do seu Hudson propriamente dito? Então, gente, aí eu fico pensando assim, será se tem alguma coisa a ver, alguma relação da figura do diretor com essa figurinha aí desse sexto personagem que aparece, ou pelo menos dessa situação, dessa figurinha personificada? Então, vale muito a pena mergulhar nesta aventura, conhecer toda essa narrativa que o Gabriel nos conta. O Gabriel é um jovem autor, né? Quando escreveu o livro tinha apenas 12 anos, né? Nasceu na pequena cidade de Salinas, né? Norte de Minas Gerais, né? Então, desde pequenininho despertou grande interesse por histórias de aventura. Era um aluno disciplinado, criativo, gostava de construir pequenos objetos de sucata. Veja bem como que era já o Gabriel já nas suas aventuras, né? E aí o gosto pela leitura também é destacado aqui, que ele gostava muito de ler, né?
ler e também escrever. E aí, com isso, a sua curiosidade, né, possibilitava a confecção de revistas em quadrinhos, né, de uma infinidade de desenhos bem minúsculos, também gostava muito de desenhar, e é sempre contando as suas histórias, que posteriormente elas eram encenadas e vividas, né, intensamente por ele a partir dos seus objetos criados, certo? Então, hoje, no caso aí, o Gabriel já né, com certeza, né, o livro aqui não relata a data, né, só fala que ele tinha 12 anos, mas só que eu possuo esse exemplar já faz mais de uma década, né? Então eu penso que o Gabriel deve continuar escrevendo por aí as suas aventuras. Então vale muito a pena mergulhar nesta aventura. A capa do livro é bem interessante, bem bonitinha, onde ele mostra, né, os 5 alunos, né, do colégio onde ele estudava. E aí, logo acima, quem é que aparece? Quem é que aparece aí na capa, né? Dá para vocês perceberem a figura do senhor Hudson. E aí, também carregando no peito, né, essa questão aí do extraterrestre. Então, vale muito a pena vocês lerem, porque eu acho que tem uma relação muito grande, né? Uma grande relação mesmo, a figura do diretor com a figura aí desse extraterrestre. Mas para vocês saber de fato o que aconteceu do início até o final, recomendo a leitura, né, desse livro. Curtinho, 76 páginas, leia numa sentada, certo? E são alguns contos, né? São 8, salvo engano, né? E que é uma delícia de ler do começo até o final. E é uma história que promete de alunos espertos, de garotos espertos, que formaram o seu grupo e vão desbravando histórias e vão narrando as mais diversas peraltices nesse universo leitor. Então vale muito a pena vocês mergulharem nesta leitura do Corredor Espelhado, escrito por Gabriel Guimarães Filpe. E aí então fico de saber depois, né, o que vocês descobriram através desse livro fantástico. E aí vocês podem, depois que leem, né, podem deixar lá os comentários na própria descrição desse vídeo, vocês poderão falar, eu conheço, eu já li e tal. Pode ir compartilhando através, né, dos pequenos relatos, as experiências que vocês tiverem. Se alguém tiver tido alguma experiência com esse livro do Corredor Espelhado, por favor, deixa aí nos comentários aí, a partir, né, no rodapé aí do vídeo. E foi um prazer estar com vocês novamente para essa conversa. Acho que eu falei já no início, né, mas sem querer repetir muito, eu fiquei um pouquinho distante, né, fiz ali 2 vídeos, estou até muito grata, né, a vocês que têm acompanhado, convide mais pessoas para acompanhar, porque é sempre bom a gente discutir, conversar sobre literatura. Aqui, a simplicidade da conversa é para levar justamente para atingir o nosso aluno, né, nas mais diversas etapas, mas sobretudo naquela etapa inicial, que talvez tenha algum jovem estudante que queira iniciar por algum caminho, e aí então por isso foi pensado trazer as leituras, pequenas conversas de uma maneira mais simplificada, para que o leitor assim pudesse mergulhar depois e ir formando todo o seu caminho literário, né? Mas a gente sabe que todo começo demanda uma iniciativa. Então a iniciativa aqui foi trazer de uma maneira mais simplificada os livros de maneira mais simples e que atingisse todo esse universo. Simples não significa que não é um baita livro. Essa narrativa do Gabriel mesmo é uma baita narrativa, né? É uma ficção cheia, um livro ficcional cheio de aventuras, né? E que aí vale muito a pena ler. E que quem não se identifica, né? Então eu penso que qualquer leitor
aquele leitor atento, ele vai se identificar, né, com as peraltices vividas na escola. E assim, até digo mais, que o livro do Gabriel, acho que ele nos motiva, nos convida a criar as nossas próprias narrativas, porque aqui no caso do Gabriel foi as aventuras que ele teve a partir de um grupo de base de alunos muito atentos, mas cada um tem a sua, cada leitor ele tem a sua forma de ver a leitura, o seu jeito de contemplar a leitura. Então eu penso que esse livro é um grande incentivo para cada um de nós, né? E principalmente aqueles que estão iniciando, que possam aí desbravar esse mundo imaginário, né? E que possa imaginar e colocar no papel e trazer a público, assim como o Gabriel fez nessa turma de quinta série. Então, até a próxima conversa. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo grande.